think I take myself too serious. It's not that serious. Ouve e perceberás. Os jovens também têm opinião. Este país não é para jovens. Olá, sejam todos bem-vindos a Este País Não é para Jovens, mais um encontro de jovens para ouvirmos a sua opinião, para debatermos os debates. Ainda estão a acontecer os debates e, portanto, nós ainda os podemos debater. A campanha também, entretanto, já vai mais ou menos começando, não oficialmente, mas já começámos a ver alguns dos partidos a passearem nas ruas, a tentarem mostrar as suas ideias. Eu quero começar por agradecer a estes três jovens, o Paulo Soares, da Juventude Socialista de Felgueiras, o Ricardo Andrade, da Iniciativa Liberal de Passos Ferreira, e a Ana Cristina Moreira, da Juventude Social Democrata de Lousada. Aos três, muito obrigado por estarem aqui comigo hoje. Estamos a conversar num sábado de manhã, portanto ontem foi sexta-feira à noite. Como estamos ainda em altura de pandemia, não há muito problema. Já sabemos que depois de uma sexta-feira à noite, o sábado de manhã costuma ser muito violento, mas agora vocês jovens têm que se portar bem, têm que dar o exemplo, não é? Muito bem, vamos lá. E eu queria começar por vos perguntar se têm visto os debates. E fazer já assim uma retrospectiva daquilo do que têm achado, do que têm visto, do que têm lido, e começávamos pelos 25 minutos. Os 25 minutos têm sido suficientes, quer dizer, o Ricardo vai ficar para o fim, eu vou começar a ouvir a Ana, depois vou ouvir o Paulo e a seguir o Ricardo, porque o Ricardo não faz parte do grupo dos privilegiados, aqueles que têm direito a debates de hora e meia. Não é? Eu já tenho aqui apontado. Muito bem. Ana, e se calhar começámos mesmo por aqui. O que é que achaste tens visto os debates, não é? Ou tens tentado seguir? Sim. Tens tentado seguir os debates. Então conseguem-me ouvir, certo? Sim. Senhora, bom dia a todos. Quero agradecer ao José Carlos, em primeiro de tudo, e principalmente dar-lhe os parabéns por ter esta iniciativa e por podermos estar aqui e ter vários momentos para podermos dar efetivamente voz aos jovens. Cumprimentar também o Ricardo e o Paulo. E relativamente então aos debates, ao formato dos debates dos 25 minutos, eu tenho visto, vi quase todos os debates. Não vi alguns que eram assim ao final da tarde, aqueles das 6 horas, porque estava no trabalho e era complicado. Contudo, vi quase todos os debates. E relativamente ao formato destes 25 minutos, a minha ideia, a minha opinião mudou um bocadinho, ou seja, a minha opinião inicial é diferente da que tenho agora. No início eu pensava que os 25 minutos eram muito pouco tempo, que beneficiava apenas os demagogos e os populistas para poderem evitar assim os soundbites e que, ou seja, só conseguíamos reter aquilo que as pessoas efetivamente queriam ouvir e não havia muito sumo das propostas e do conteúdo dos programas eleitorais dos partidos que passavam na televisão. Portanto, eu achava mesmo que no início, assim, isto vai ser um descalabro, as pessoas não vão perceber, até porque os debates, eu acho que todos nós temos essa consciência, são muito importantes neste momento porque estamos em pandemia, portanto a campanha será diferente e por isso as pessoas, e como também já foi sabido, houve uma elevada audiência televisiva quando estiveram a passar os debates na televisão. Portanto, eram momentos importantes e eu pensei, isto vai ser terrível. Contudo, no final da primeira semana, com o debate do PSD e do CDS, sei que, assim, acho que vai correr bem, porque agora eles próprios estão a mudar um bocadinho a sua forma de se expressar nos debates e conseguiram, então, demonstrar que se consegue ter uma conversa séria, calma e cada um conseguir defender as suas propostas e explicá-las às pessoas. Porque, sejamos sinceros, estamos aqui nós os três e até estamos envolvidos nisto, até o próprio José Carlos também, só que ninguém lê os programas eleitorais por completo de todos os partidos políticos. Portanto, é necessário que eles consigam passar uma boa mensagem. O do Chega não é assim tão difícil. Chega
não é? São 100 páginas. Contudo, Já o da Iniciativa Liberal. 600, é imenso, é imenso. Não, mas eles têm duas versões, uma versão completa e uma... Há uma versão light? Exatamente, uma versão resumida. Muito Não, bem. mas para explicar que depois, então, no final, mesmo no próprio fim de semana e depois no início desta semana, comecei a perceber que eles tomaram uma posição diferente e que já estavam mais serenos, porque as pessoas têm uma ideia de que estes debates são como se fossem uns rinques de boxe, e não são. Nem têm de ser, lá está, pela sua importância e estando nós na pandemia, ainda a importância é redobrada, porque as pessoas têm mesmo que saber em quem é que vão votar, tem fundamento. E pronto, eu achei que, apesar de saber que são 30 debates, é muito debate, defendo que poderia ser um bocadinho mais alargado, não ser 25 minutos, mas, por exemplo, os 40 minutos, para dar mais tempo de se abordar outras questões, porque lá está, inicialmente, na primeira semana, o que nós vimos Mas a tua foi... opinião, então, já se tem conseguido agora esclarecer. É claro que aqueles debates que nós prevíamos que fosse mais de combate à MMA, esses irão ser sempre. Recordo-me, por exemplo, não logo dos primeiros, quer dizer, os primeiros sim, onde estiver o André Ventura já sabemos que podemos assistir a isso, mas também a verdade seja dita que são sempre debates... Foi péssimo. Desculpa? O debate do CDS e do Chega foi péssimo nesse sentido. Aliás, acho que extravasou um bocadinho o respeito pelas pessoas que estão a ver, portanto, há uma linha interna, contudo... Eu tenho sempre aqui, assim, uma opinião assim um bocado ambígua, até porque aquilo acaba por ser... Foram ditas coisas importantes para esclarecer algumas das ideias e de algumas das coisas que separam e que separam realmente o CDS do Chega, e isso acho que é importante, as pessoas terem esta noção, que eles conseguem se diferenciar bem, e depois aquilo acaba por ser sempre um grande espetáculo de luz e cor. Mas deixa-me ouvir então o Paulo a respeito exatamente disto, e de que é que achastes, já agora, o que é que achaste, por exemplo, o facto de, em todos os debates, se ter decidido pelos 25 minutos e entre o nosso Primeiro-Ministro, ainda Primeiro-Ministro, e o Rui Rio, se ter decidido por 1 hora e um quarto? Paulo. Ora bem, muito bom dia. Quero em primeiro lugar agradecer ao José Carlos a oportunidade para estar aqui a participar nesta conversa, que poderá mostrar um bocadinho daquilo que é a visão jovem relativamente à política nacional, e eu acho que temos todos a ganhar com isso. Muito obrigado pela oportunidade, acima de tudo por dar voz, a oportunidade dos jovens terem uma voz ativa na política da nossa região. Muitos parabéns por essa iniciativa e por esse trabalho que têm vindo a fazer ao longo dos últimos tempos. Cumprimentar também o Ricardo e a Ana, os meus colegas de painel hoje, e relativamente à pergunta que me formulou, aos debates, eu francamente acho que os 25 minutos são insuficientes para que se consiga ter uma linha de raciocínio clara sobre quais são as diferentes propostas dos partidos. Por isso, eu acho que é muito importante haver aqui um aumento de tempo para que os eleitores consigam sair mais esclarecidos. Porque isto eu acho que também é uma tendência que se tem verificado, e se há alguns anos atrás as pessoas não tinham o cuidado de estar tão informadas sobre sobre as propostas dos diferentes partidos, as suas ideologias, aquilo que eles efetivamente defendiam, e um bocadinho por aquilo que ouviam dizer que iam fazer, ou que iam reduzir os impostos, ou que iam fazer isto ou aquilo. Ou seja, as pessoas apanhavam um bocadinho daquilo que era a proposta de um determinado partido e votavam, ou votavam simplesmente porque era o partido que se identificavam, o partido familiar, ou o que quer que seja. E eu acho que hoje em dia, e felizmente, nós temos eleitores cada vez mais preocupados e cada vez mais, com uma necessidade cada vez maior de estarem informados e terem uma informação global sobre aquilo que são as propostas dos diferentes partidos, para que o seu voto seja um voto em consciência e que seja um voto que vai de encontro àquilo que as pessoas efetivamente defendem e que vá de encontro a solucionar as suas preocupações.
Por isso eu acho que é muito importante que haja este esclarecimento. E não achas que os 25 minutos têm chegado para isso? Eu acho que não, porque muitas das vezes, e principalmente quando se tem tentado explicar aos nossos eleitores, nomeadamente, por exemplo, as grandes diferenças económicas, ou quais são as visões económicas em termos de propostas, por exemplo, entre esquerda e direita, eu acho que é muito difícil em 25 minutos, um tema que é tão complexo e tão difícil de ser explicado, conseguirem explicar essa divergência, que é uma das principais divergências, a sua divergência em termos sociais, e conseguirem também abordar todos os outros temas e falarem ainda sobre os seus programas eleitorais. Eu acho que um dos erros, ou uma das principais coisas que empobreceu um pouco os debates iniciais foi o facto dos partidos políticos se apresentarem a debates, e aconteceu com praticamente todos, ou todos, se apresentarem aos debates sem terem o seu programa eleitoral apresentado de uma forma formal, para que isso permita uma real discussão dos argumentos e das diferentes propostas dos diferentes partidos. Por isso eu acho que sabemos que são eleições legislativas que foram marcadas por causa da situação de instabilidade política que vivemos e da consequente dissolução do Parlamento, mas eu acho que em termos de escala temporal os debates deveriam ter começado apenas quando todos os partidos tivessem publicado, por exemplo, os seus programas eleitorais. Relativamente à questão da 1h15 para o debate das duas maiores forças políticas, eu acho que poderá fazer sentido, visto que são as duas forças políticas que mobilizam maior intenção de voto a nível nacional e sobre as quais existem maiores dúvidas e maior indecisão de voto. Por isso, fará sentido... Estás a ser pragmático, de qualquer forma, porque eu reconheço aí uma resposta pragmática, não há dúvida que são os dois maiores partidos em Portugal, ou pelo menos com maior aceitação. A mim o que eu gostava de vos ouvir é se é democrata esta ideia de dar a dois partidos maior exposição, maior oportunidade para exporem ideias e em detrimento dos outros mais, entre aspas, mais pequenos, e não lhes dar a mesma oportunidade, porque eles acabam por ser aqui notoriamente prejudicados em tempo. Porque se por um lado estavas a dizer há pouco, e desculpa lá, já te vou deixar responder, se por um lado há pouco estavas a dizer que os 25 minutos são redutores para eles apresentarem as ideias, por outro, a estes dois, dá-nos essa oportunidade, aos outros, não. Mas por isso é que eu estava a dizer que eu acho que o principal motivo de se ter dado este tempo prende-se pelo facto de eles mobilizarem maior massa eleitoral e sobre os quais recai também maior número de indecisos e permitirá às pessoas um maior esclarecimento. Eu acho que o ideal era nós conseguirmos ter todos os debates com muito mais tempo. Sim. Mas também eu acho que não é execuível nós termos 30 debates com 1h15, ou as pessoas não tinham mais nada que fazer. Não, e eu tenho muitas reservas de que mesmo assim com os 25 minutos as pessoas consigam ver ou vejam todos e que já não os veem todos porque também grande parte da população diz que não tem paciência e por outro lado quando ouvem alguma coisa alguns deles desistem e mudam de canal, vão ver eu acho muito mais interessante, desculpem lá, ver um debate, por exemplo, um debate entre a Inês Cartrial e o Rui Tavares e ver o Bruno de Carvalho a gritar na televisão. O Bruno de Carvalho é muito mais interessante. Deixa-me ouvir então agora passar a bola aqui ao Ricardo, ele que também está ligado, passar a bola, estás ligado ao futebol, não é? Parece que sim. Treinador de jovens, não é também? Exatamente. Um jovem a ser treinador de jovens. Exatamente, isso. Olha, parabéns por isso. Acho que estou a levar esse trabalho. Mas olha, a mesma pergunta que coloquei ao Paulo e à Ana, coloco-te aqui a ti, claro. Pronto, primeiro agradecer-te, José, e agradecer também ao Paulo e à Ana por me fazerem sentir uma ave menos rara no meio deste mundo da política, porque parece que há cada vez mais jovens interessados na política, e isso é bom. Dar os parabéns ao Este País Não É para Jovens também, porque realmente dá voz aos jovens e faz com que os jovens se aproximam. Eu quero-vos agradecer as palavras, mas eu não faço muito, não faço quase nada. O trabalho é todo feito por vocês. É importante, eu acho importante é ouvir-vos. Eu não entendo isso assim porque acho que só o facto de dar palco aos jovens já é fazer muito hoje em dia, porque muitas vezes os jovens se calhar têm muita competência, mas não lhes é dado palco. Por isso, muito obrigado. Eu não... Obrigado. Então vamos ouvir a opinião jovem. 25 minutos. Eu acho claramente que é pouco.
Eu acho que em 25 minutos é muito difícil de conseguir abordar, ainda por cima, tantas temáticas